Sejam todos bem-vindos ao Luz Câmera Arte e hoje o programa é especial. Nós faremos a lista dos 20 melhores filmes da década de 50. Que maravilha, Para isso, né? Eu tô com um convidado especial. De novo aqui. Cinéfilo como eu. Você tinha vindo falar do seu programa, não foi da outra Sim, vez? Na primeira vez. Mas agora a gente veio para falar só de cinema e cinema velho, tá, gente? Filmes da década de 50. E eu pensei nisso, falei, a gente faz uma lista da década de 50, depois da década de 60, depois da década de 70. Só que assim, eu não sabia que tinha tanto filme que eu gostava na década de 50. Olha aí. E depois ficou difícil escolher, né? Porque a gente finge que ia passar essa lista para 30, para 40 filmes, mas vamos fechar em 20 filmes e um bônus. No final aqui a gente colocou... Nessa hora que a gente descobre que a gente é saudosista, né? Eu sou saudosista. A gente saudosista. gosta de viver mais no passado do que no presente. Minha mãe dizia que eu nasci velha, que eu sempre gostei de coisas antigas. Então, Benjamin Button todo. De ouvir Elvis Presley. Bem Benjamin Button mesmo. Adoro música antiga Nasci também. velha. Músicas assim de pessoas que já tinham morrido quando eu nasci. E filmes a mesma coisa, né? É que o que eu acho que é bom é eterno. Pois é, ele se conserva com o tempo, ele se torna clássico. Se torna clássico. E a sensação que eu tenho quando eu assisto um filme antigo, Vitor, essas pessoas não estão mais aqui, sabe? O roteirista, quem criou essa história, quem dirigiu, esses atores. E a imagem está ali ressoando. Mas aquilo virou eterno. O cinema, ele tem essa característica de imortalizar as pessoas, as histórias, uma época. E eu fico fascinada com isso. Então, nossos 20 melhores filmes da década de 50, lista especial. Eu posso começar? Fique à vontade. As damas primeiro. Fizemos um popurrí aí, não é? Olha, gente, eu vou começar com o filme O Sétimo Selo. Esse filme não é um filme, ele é uma obra-prima, ele é uma obra de arte de Ingmar Bergman. Já falei sobre ele aqui no programa, a gente pode até colocar na descrição, caso a gente tenha falado de alguns desses filmes, vou colocar na descrição. Mas é um filme maravilhoso. Os diálogos desse filme são tão maravilhosos que eu escrevi, eu anotei, eu assisti esse filme anotando os diálogos. Eu tenho uma agenda cheia de diálogo de filme, quase que eu trazia essa agenda. Que legal. Mas esse filme, você assistiu, não assistiu? Olha, esse eu vou ficar te devendo, mas eu adoro Bergman. Inclusive lançaram um documentário dirigido pelo Ridley Scott recentemente. Sobre Bergman. Revisitando Bergman. Que bacana, que bacana. A opinião de vários cineastas sobre a arte dele. Você ia gostar. Eu gosto muito, com certeza eu vou gostar. Bom, esse filme, ele conta a história de se passa na Idade Média. A gente tem um cavaleiro que retorna das cruzadas e aí ele encontra seu país devastado pela peste negra. Então, para onde ele vai, depois de anos de luta, o que ele vê é miséria, é fome, é doença, são pessoas se autoflagelando, se punindo, achando que aquilo que elas estão passando é consequência dos seus pecados. É um tipo de karma, né? E lógico assim, numa época em que a população da Europa foi devastada, a morte também está rondando ele. E aí ele desafia a morte no jogo de xadrez. Olha, eu lembro desse filme. Não assisti, mas ele é muito icônico. As cenas são clássicas, ele jogando xadrez com a morte na praia. Muito bom. Então tem diálogos assim fantásticos em que ele vai refletindo sobre a vida, em que ele vai refletindo sobre Deus, em que ele vai refletindo sobre o sentido dessa existência. É um filme existencialista. É um filme existencialista, a estética é linda, vale muito a pena assistir. O Sétimo Selo, 1957, Ingmar Bergman é a primeira dica de hoje. E na minha lista eu não coloquei por ordem de importância nem por ordem de melhor filme, tá? Eu vou falar meus filmes aleatoriamente. O seu também? Ou você fez do melhor? Foi uma ordemzinha emocional, assim, sabe? O que mais me tocou e aí o que mais gostei também. Não, o meu não tá com ordem. Agora sim, em termos de obra de arte, esse seria assim o filme mais que eu consideraria a maior obra-prima. Mas tem os filmes aqui também que tem um valor afetivo até maior. Então, minha ordem é aleatória, tá? Mas vou começar com o pé direito, com O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman. Bom, eu trouxe hoje, para começar aqui a minha lista, o filme Janela Indiscreta. Você sabe que eu sou apaixonado por ele. Hitchcock. Naquela outra entrevista, Hitchcock. Aquela outra entrevista a gente falou sobre ele também. Ele é um filme assim simples na forma que ele é apresentado, mas no decorrer da produção a gente vê que tem muito mais coisa ali a ser revelada. Né?
o Jeffrey, né, que faz o personagem do jornalista com o fotógrafo. Que tá com a perna Que tá quebrada. com a perna quebrada. Tem que ficar de molho em casa. Ele começa a espiar a vizinhança. Pela Isso é lente da fantástico, câmera, pela né? lente da Pela lente da câmera ele começa a pega espiar. a tela objetiva dele, começa a espiar a vizinhança e descobre que um possível assassinato aconteceu, olha só. E aí ele começa a investigar por conta própria, chama a namorada, a Grace Kelly, Grace né? Kelly, que dá uma luz ao tá filme, incrível. belíssima. Eu considero um dos filmes assim que ela tá mais bonita. Ela não foi com bonita a certeza. vida toda, mas e os figurinos dela E nesse a forma filme como o também. Hitchcock enquadrou ela, iluminou ela, ficou fantástico. Hitchcock sabia Uma valorizar boneca, uma mulher é. em cena. As musas dele, né? E ele se apaixonava por quase todas, né? Ele tinha uma relação assim, quase que romântica, platônica, né? Platônica, Mas- às vezes até obsessiva. A gente tem um filme que retrata Sim, isso, o filme sim. Hitchcock retrata essa obsessão dele Olha por só. algumas atrizes. Inclusive, quando ele era rejeitado por essas atrizes, ele chegava a ser sádico em algumas gravações, que foi o que aconteceu em Os Gente, Pássaros que com o curioso. Chip Henry. Ele chegou a fazer uma cena em que ela se machucou um pouco, teve alguma coisa dessa assim, meio para puni-la, né? Pela Gente, rejeição. eu não sabia disso. É, Hitchcock Pra tem você seu lado ver, né? sombrio. Aliás, Os todos métodos os lados, sombrios. de todos Hitchcock. os lados de Hitchcock são sombrios. Mas era um Literalmente, gênio. até no estilo, né? Agora tem um detalhe, vamos fazer justiça aqui. A mulher de Hitchcock, ela tem um papel muito importante na vida dele, nos Sim. filmes dele, que a gente não tem dimensão, porque ele assinava tudo, ele ficava com o mérito de tudo, mas ela tinha uma presença muito constante, tanto no roteiro quanto na edição. Nas gravações, acho que nem tanto, né? Que No ele filme queria... sobre ele eu vi isso. Viu? Eu não sabia dessa informação. E aí quando eu vi o filme, eu vi que ela estava ali sempre apoiando ele, ajudando a cortar. E dando tudo. pitaco. No Exato. filme Psicose, inclusive, foi ela que antecipou o assassinato da mocinha. Você não mata a sua mocinha Pois é. Ela ia morrer no capítulo 30, né? Por volta dos 30 minutos Aham. de filme. Ela falou, não, mata logo. Você passa menos tempo E gravando ele ficou com ela. indeciso em relação a esse corte da psicose, Psicose. e a esposa incentivou ele. Incentivou. Você é a melhor pessoa para fazer esse filme, fazer o corte desse filme. Você é o melhor montador que eu conheço. Então a gente não sabe a dimensão da importância dela na obra de Hitchcock. Mas toda vez que a gente falar de Hitchcock, vamos lembrar da esposa Com certeza. de Hitchcock também. Janela Indiscreta é de 54 e ele traz ali uma cinematografia fantástica. Aquele dia que a gente gravou outra entrevista, eu descobri através do enquadramento dele que era ele, mas porque ele mantém esse padrão. Ele é uma pessoa que ele dá voz a seu talento. Tem alguma Então, ele questão sobre o perpetua cenário, essa- não tem? De Janela Indiscreta, eu já li. Exato, ele construiu o Ele cenário. construiu o exato. cenário. E é uma vila, né? É uma Ali é vila. uma vila. Eu tenho até lá em casa uma fotografia do cenário nos 3 períodos, nos 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Aí eu quero fazer um quadro para colocar no quadro. Que é fantástico. Três? Os 3, Ah, e de sequência. noite tem ele tocando piano. Ai, Aliás, que ajudando a tocar piano, né? Ele adora fazer ponta nos filmes. Ai, que bacana. Bom, então a gente lá pro começou próximo. com o Sétimo Selo e com Janela Indiscreta. A gente já começou com Bergman e Hitchcock, viu, gente? Pé direito. Pé direitíssimo. Meu segundo filme, que é o terceiro filme da nossa lista, eu vou até enumerar sequencialmente. O terceiro filme da nossa lista é um filme muito afetivo. Luzes da Ribalta. Luz da Ribalta. Charlie Chaplin é um filme de 1952. Já é um filme falado de Chaplin. Agora eu vou te O auge falar, existiu. Chaplin ele é tão bom no cinema mudo quanto no cinema falado. Porque esse é um dos filmes que está lá com os diálogos anotados na minha agendinha Olha preta. aí. Que eu próximo encontro com você, eu vou trazer a agendinha preta, tá? Eu quero ver, tô curioso para ver essa agenda. Ele se passa em 1914 e a gente tem aí um comediante, que é um ex-comediante calveiro, que tinha feito muito sucesso, mas estava em fim de carreira, tinha se tornado alcoólatra, aquela pessoa que fez sucesso depois caiu no ostracismo e se refugiava na bebida. E aí um dia ele está chegando em casa, num apartamentozinho, numa pensão que ele mora, sente cheiro de gás. Invade o apartamento que está com cheiro de gás, descobre que uma moça estava tentando tirar a própria vida, né? Era uma bailarina, essa cena clássica do palhaço da bailarina, né? Era uma bailarina que ela tá com paralisia nas pernas e aí, por conta disso, ela não pode fazer aquilo que ela mais ama, ela tá tentando Ela tirar a resolveu vida. se suicidar.
E aí ele vai cuidar dela, uma pessoa que não sabe nem se cuidar, mas é uma relação tão bonita, sabe? É lógico que ela vai se apaixonar por ele, mas ele já é um idoso, ele faz esse filme já em 52. E ele tem uma atuação fantástica. Mas ele tem uma atuação fantástica, e é uma atuação muito humana nesse filme, em que ele fica encantado por ela, mas é uma coisa muito paternal também. E na verdade ela que ajuda ele, mas ele vai refletindo sobre a vida. Quer dizer, um personagem muito que bom. já vem de uma certa instabilidade, e aí ele encontra o outro que talvez aquele misto Ele ali acha que o outro tá pior que ele, e é um cuidando do outro. Então, o menos doente realmente cuidando do outro. Esse filme é dirigido por ele? Por ele mesmo. Ele Olha dirige aí. e Ele ele era atua. produtor, diretor, ator. 3 Fantástico. filmes. Rafa, a gente... Bora pro quarto filme, né? Pra gente terminar o primeiro Vamos bloco lá. em par. E vou falar sobre um filme aqui que eu gosto muito, que é O Viagem ao Centro da Terra, de 1959. Ele é dirigido por um cineasta muito talentoso, que é o Henry Levy. Um cineasta que fez muito sucesso naquela época. E esse filme é baseado na obra homônima de Jules Verne, que conta a história de um geólogo que descobre através de um antecessor dele, que adorava estudar geologia, e eles descobrem um caminho para o centro da Terra. E toda aquela fantasia, né, da Terra Oca e do que é que tem ali dentro, animais fantásticos, cristais, é um cenário muito bem construído. E para a época, eu acredito que foi um filme muito caro para ser feito, porque não tinha muita tecnologia digital, então eles fizeram praticamente filme cenários longo, prontos, não é? 3 horas de duração. É um filme longo. Tem um elenco muito bacana, Pat Boone, James Mason. Eu assisti esse filme já deve ter uns 20 anos, mais ou menos. Olha Eu não vou lembrar dos detalhes do filme, mas eu me recordo dessa sensação de que, nossa, que filme longo. Eu assisti ele sem trailer, pra você Sem ter uma trailer. ideia. Ou seja, eu fui descobrindo o filme na medida que eu fui assistir. Que você foi assistir. E eu acho interessante assistir o filme sem trailer, porque você se livra de todo e qualquer spoiler, assim, que você Eu, às pode vezes, eu arrecadar. faço isso. Eu assisto o filme sem nenhuma referência, Exato. sem ver o trailer, sem ler sinopse, nada. É bom, nada. né? Você tem um olhar bem É seu. diferente, E aí, é quando eu diferente. escrevo sobre o filme, aí eu também não quero ler crítica nenhuma. E aí, porque aí eu sei que é a minha opinião. Porque quando Sim, você lê uma sim. crítica de um crítico que você gosta muito, você fala, não. Mas realmente aquilo ali não ficou legal, você fica querendo concordar porque você gosta da E aí, opinião do inconscientemente, cara. você busca uma referência, talvez busca uma inflame a sua referência. crítica. Então hoje eu venho, falo, gravo depois que eu vou ler as críticas. Então se for totalmente o contrário, eu lembro que quando eu assisti, tem uns 5, 6 anos, 47 Ronin, que é um filme... Com o nome dele, que fez Matrix? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Eu gosto de 47 Ronin, cheguei, fiz uma crítica, falei, poxa, que filme lindo, que cenas lindas, tem a Ele cena... é bonito, ele é bonito. Aí depois que eu fui ler a crítica, todo mundo detonando o filme, eu falei, peraí, você está todo mundo errado, o filme Gente, é ele lindo. foi devastado pela crítica. Foi devastado, e é um filme bonito. Bem feito. É um ele filme tem uma bem sensação feito, bacana. as cenas são muito bonitas. E as cenas de viu? ação muito bem dirigidas. 47 Ronins, viu? Assista Muito aí, legal. vê se você concorda com a gente ou se você concorda com todo mundo que detonou o filme. Olha, a gente falou de 4 filmes aqui, tô anotando a lista aqui no celular. Sétimo Selo, Janela Indiscreta, Luzes da Ribalta, Viagem ao Centro da Terra. A gente vai pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais filmes da década de 50. Voltamos com a segunda parte do programa Luz Câmera Arte. Estamos fazendo a lista dos 20 melhores filmes da década de 50. Se não der tempo de terminar nesse programa, a gente termina no próximo programa. E o quinto filme da lista, que seria o meu terceiro filme, é A Ponte do Rio Kwai. Outro clássico Esse e é outra maravilhoso. obra-prima de David Lean. Exato. 1957. Esse filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados ingleses foram presos, estão ali num campo de concentração japonês e eles são obrigados a construir uma ponte. De início eles pensam em recusar, né? Já que eu estou presa aqui não vou trabalhar. Sim, sim. Mas o que acontece é que existe uma vaidade e eles querem demonstrar como os ingleses são bons naquilo que eles fazem. Então eles querem construir essa ponte, é o Coronel Nixon, que é interpretado pelo Alec Guinness, quer Ótimo construir ator, essa Alec. ponte
da forma mais perfeita possível para mostrar ali para os seus algozes Alimentar o ego dele, né? que nós somos bons construtores. Mas da mesma forma que eles estão construindo, tem pessoas querendo destruir essa ponte. Esse filme é uma obra-prima. Ele é um épico do cinema. Épico, Eu clássico. assisti ele com meu avô, estava comentando aqui com ela. Meu avô adorava filme de guerra. Adorava. Adorava. E aí eu assisti com ele lá na casa dele. Tem uns 7 anos que eu assisti esse filme. Eu assisti na minha infância, então eu lembro assim que ele é um épico de guerra. Tem E a musiquinha você cenas lembra muito também, boas. né? Não lembro muito da música, mas você tá com a memória perfeita. Eu assisti muitas vezes. Ah, é por isso, tá vendo? Esse eu assisti umas 5 vezes, amo. A Ponte do Rio Kwai, 1957, David Lee. Na Segunda é a nossa Guerra. quinta dica. E eu adoro ficção científica, sempre levo ficção científica lá no programa. Se dos 3 ou 2 filmes que eu passo, um pelo menos tem que ser de ficção. E em 1951, o diretor Robert Wise traz pra gente O Dia em que a Terra Parou, que teve um remake com Keanu Reeves, que você tanto gosta, né, em 2008, que eu não gostei muito. Eu prefiro o remake eu também não original. gostei não, eu gosto É, mais do original. acho que o original preto tem e mais branco, arte. Tem mais alma. Tem mais alma, exato. Às vezes os remakes eles tentam fazer uma produção melhor, mas acaba se enchendo de referências e perde a originalidade. Poucos remakes eu gosto, poucos. O Dia que a Terra Parou é um clássico, né? A gente Ai. tem ali o alienígena chegando na Terra, A gente tá falando da década de mostrando 50. da década de 50. Demonstrando toda uma nova tecnologia, uma quebra de paradigmas imensa, né? E é filosófico aquele filme. Quando ele vai chegando, tem uma multidão que se reúne, né? Isso, exato. Não sabe o que é e todo mundo se aproximando e fala, gente. E o de 2008 é mais mecânico, não sei. Uhum. Acho que o interesse de 2008 é vender, sabe? E o de 51 refletir. É muito bonito, a estética do filme também. É a nossa sexta dica, né? O Dia em que a Terra Parou. Eu gosto Dia que a muito. Terra Parou. Tem uns 2 anos que eu assisti, deu vontade de assistir, Olha aí. Assista novamente. novamente. A gente está fazendo isso aqui, viu? Na verdade, a gente também está trocando dicas. 7º filme da nossa lista é o filme Crepúsculo dos Deuses, Olha título só. original Sunset Boulevard, de Billy Wilder. Esse é ótimo. Esse Muito bom. muito bom, muito bom, muito bom. A gente tem aí um roteirista que tá desempregado, Isso. tá fugindo porque querem tomar o carro dele, acho que ele tá em dívida com a financeira. E aí ele acaba se hospedando na casa de uma ex-atriz de cinema. Atriz, mas em decadência também, né? Uma atriz que teve seu auge no cinema mudo, Olha aí. mas está em decadência. E aí ela oferece um pagamento para ele, para que ele revise um roteiro, porque ela quer voltar ao cinema em grande estilo. Mas ela meio que está tendo algumas ideias assim bem delirantes. Ela é uma pessoa que causa uma certa repulsa nele, mas ele precisa se esconder, precisa do dinheiro e acaba se sujeitando E a essa aconteceu muito situação. isso, né? Na transição do filme mudo para o falado, muita gente perdeu emprego, literalmente. Muita gente. Porque os atores eram acostumados com um certo tipo de técnica e aí é posto um novo paradigma e eles perdem. O Cantando na Chuva fala sobre isso. Cantando na inclusive. Chuva, que está aqui na minha lista. E um outro filme que eu acho que retratou isso belíssimamente, até mais do que Cantando na Chuva, foi O Artista. O Que artista, ganhou o com Oscar. aquele francês. Foi. Esqueci o nome dele agora. Mas ele tem um cachorrinho ali. Tem um tá, cachorrinho, lembro, exato. Que é preto e branco, inclusive. Eu acho aquele filme sensacional. Eu acho ele, É um ele musical. tem uma história parecida com a do Cantando na Chuva, mas eu acho uma obra assim muito, muito superior. E olha que eu sou fã dos clássicos, tá? O Ele Artista ganhou o Oscar de ganhou o melhor Oscar filme de 2011 ou 2012. merecido, por aí. Em época de cinema 3D, um filme branco, preto e branco, Preto e branco e mudo. 4x3. É Não é 16 por lindo, 9. lindo, 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 lindo. Tá o Muito Artista. bom mesmo. Mas voltando a Crepúsculo dos Deuses, esse filme tem um final meio trágico assim, não vou dar muitos spoilers, apesar de ser um filme antigo. Sunset Boulevard, 1950, é um clássico de Billy Wilder que vale muito a pena assistir, viu? Eu acho que Super indico também. é um filme muito indicado aqui da nossa lista. 7º filme, vamos pro 8º. O 8º é seu. Vamos lá. Vamos fechar em 10. E como velho e bom fã de Hitchcock, eu vou trazer mais um filme dele, que é O Corpo que Cai, né? Com James Stewart. E James Stewart está fazendo sala aqui hoje, né? Poxa, Janela Indiscreta, entre outros aí. E esse filme ele é interessante, ele aborda o medo de
altura sob uma perspectiva profissional. Quer dizer, o detetive Scotty, ele tem que perseguir a esposa do cliente dele, e a esposa tem um fascínio por altura, né? E tendências suicidas. Então, E ele tem fobia. e ele tem fobia de altura, E então ele tem o conflito fobia. do filme já está na Já premissa. está Né? estabelecido. É muito interessante. E Hitchcock, ele coloca uma câmera que causa claustrofobia de fato. Não sei se é o termo. Na hora que eles estão subindo na torre, né? Isso, exato. A forma como o Hitchcock Ele enquadra de uma filma, forma que a gente também que a sente gente medo de sente altura. medo também de Eu altura. adoro quando o diretor faz isso. Ele coloca o medo do Provoca. personagem pra gente Pra também. gente. E a gente tem uma conexão mais forte com a história. É um filme muito bonito. É inventivo E é esse um filme surpreendente, tá? Não acha que é uma historinha simples, não. É um filme que vai surpreender muito- você. Exato, é complexo, Né? não vou ter. Não, esse filme eu não adivinhei o final, porque a gente assiste filme e eu assisto filme querendo, né, resolver a trama toda. Esse Exato. filme me surpreendeu. Eu É não isso, esperava a o resolução. Hitchcock, ele gosta desse plot twist, né? Aham. O diretor Shyamalan, inclusive, que é um Eu tenho uma relação de amor e ódio com com Shyamalan, né? Shyamalan. Ele é um discípulo do Hitchcock. No filme Sinais de 2001, ele coloca muito essa câmera sugestiva, né? Ele coloca o som e você imagina o que está atrás da porta, literalmente. E aqui ele faz isso também. O Hitchcock é mestre nessa arte. E a trilha sonora maravilhosa de Bernard Herrmann, né? Que fez Psicose. Fez Psicose, Psicose exato. também. Ele é apaixonado por aqueles violinos, né? Dá susto na gente. Aquela trilha do Psicose foi uma criação muito interessante. As trilhas dos filmes. Casou com a faca ali naquele banheiro, que é uma maravilha. Eu considero aquela. Não sei, é trilha mesmo, né? Porque são tão poucas notas. Sim, sim. Acho tão genial, igual o Spielberg fez em Tubarão. Duas Tubarão, notas, né? duas notinhas só. Meu Deus, a gente se apavora. Sinais, o James Newton Howard fez 3 notas. 3 notas. E ali compôs uma orquestra incrível. Gente, muito bom. Artista é artista. Artista é artista. Ó, vou encerrar nossa lista, nossa parte 1, tá? Da nossa lista. Tá acabando, Rafa. Com o 10º filme aqui, que é o filme Hiroshima Mon Amour, filme de 1959, conta a história de uma atriz francesa que está rodando um filme em Hiroshima, e aí ela acaba tendo uma relação amorosa com um japonês, que também acaba revivendo algumas lembranças de uma Olha, outra que relação legal. que ela teve durante a ocupação. É um filme muito bonito, é um filme de diálogos, tá? Não é um filme com tantas ações, é um filme de diálogos, Adoro de filmes conversas, assim. de reflexões. Hiroshima Mon Amour, com a belíssima, eu não anotei o nome, mas eu vou lembrar, Emmanuelle Rivar. Tá vendo Sou aí? fã dela. É Ela a minha tá com memória boa, tristeza, gente. porque ela não ganhou o Oscar no filme Amour. Tava torcendo pra É ela. ela Eu no considero Amour. uma das maiores injustiças do Oscar. Gente, Ela em aquele filme é Amour, fantástico. Emmanuelle Rivar. E foi a atriz mais velha a ser indicada pelo Oscar. Que interessante. É, a Foi ela que Emmanuelle fez. Eu Rivar. não assisti esse filme, mas eu imagino Muito que lindo, muito lindo, ele deve muito ser lindo. muito bonito. Nessa primeira parte do programa, nós passamos 9 filmes da década de 50. Eu sabia que não ia dar tempo 20, mas estava planejando 10, tá? Mas vai ter a segunda parte. Na segunda parte a gente traz 11 filmes. Então, as nossas indicações, filmes que você tem que assistir, clássicos, tá? Obras-primas. O Sétimo Selo, Janela Indiscreta, Luzes da Ribalta, Viagem ao Centro da Terra, A Ponte do Rio Kwai, O Dia em que a Terra Parou, Crepúsculo dos Deuses, Um Corpo que Cai e o 9º filme, Hiroshima Mon Amour. A gente volta com a segunda parte do programa falando sobre os 11 melhores filmes, segunda parte da Filmes década saudosos, de 50. Nós somos saudosos. E eu sei que você que está assistindo também é saudosista, tá? Porque o que é bom é eterno. A gente vai encerrar mais um Luiz Câmera Arte. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música. Cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Seja feliz todos os dias. Beijos. Um abraço a todos e cinema sempre.